E vamos começar aqui uma apresentação, né? O exemplo de como é o funcionamento aqui, uma simulaçãozinha de uma fila de um buffer de impressão. Buffer de impressão. Deixa eu botar em tela cheia para melhorar para mim. Bem, esse código ele vai simular um buffer de impressão, né? Que vai demonstrar que o uso de threads, né, utilizando o mesmo recurso compartilhado. Nesse caso, eu escolhi dois. No caso, para o exemplo completo, teria três, mas eu escolhi dois, trabalhar com um buffer de impressão, que seria este buffer aqui, que é uma lista que vai imprimir arquivos. Todos os arquivos que entrar nessa lista vão ser impressos. A variável global em, que seria a entrada, ela que vai indicar qual é o slot do buffer que está piloto buffer que está livre, né, para ser aguardado para ser impresso, e o out que não vou utilizar nesse exemplo. Aí vai demonstrar, né, aqui o arquivo comp que eu ia utilizar na simulação, mas se tornou necessário. Vamos repassar aqui. Em ideia geral, uma thread ela vai solicitar a impressão, né? Ela vai buscar um recurso compartilhado, que no caso seria essa variável global n, que indicaria em qual espaço do buffer estaria livre, para assim, ele colocar um caminho de arquivo lá, que neste caso ele vai ser representado por A, B, C, D, E, que são os arquivos que cada thread vai pedir a impressão. Eu poderia botar o nome de arquivo caminhos, né, mais próximos do que realmente é, né, onde se localiza no disco, mas por questões didáticas eu não achei necessário e o efeito seria o mesmo. Né? Eu poderia botar, talvez, iria só aumentar a complexidade da explicação. Inicialmente, esse valor de CID para identificar. Só que eu percebi que as threads, quando são criadas, elas têm um nomezinho de arquivo, self-name. Aí eu resolvi utilizar elas para identificar. Aí, nesse caso, o ID, que eu não modifiquei, eu deveria ter modificado, mas não modifiquei, ele seria o caminho do arquivo que deveria ser impresso, no caso, né? Aí eu deixei com mais de mesmo. Aqui o arquivo A, arquivo B, cada thread. Essa parte de código eu coloquei para as threads, depois que ser criadas, ela solicitar o arquivo depois de um certo tempo. Todos aqui estão acessando um segundo depois que são criadas, mas eu posso alterar para fazer alguns outros testes e comparações, né? Em Python, para que vou explicar só de forma sucinta, né? O código, para não tornar o vídeo muito extenso. As importações de bibliotecas, e essa parte, para quem conhece, é necessário importar para a gente trabalhar. Função thread, não, a classe thread, semáforo que vamos utilizar no nosso exemplo, stdout, né, para utilizar a saída do console de forma mais, assim, com um melhor desempenho, não posso dizer, com uma visualização um pouco melhor. Login não foi utilizado, timer, que é para colocar lá o tempo que o processo foi criado, né, o tempo que eu quero que ele espere para pedir a solicitação de impressão, e o nosso semáforo, que é criado aqui também de forma global, né, foi importado antes. E a classe em si, é uma classe que herda de thread, que é um subprocesso, foi inicialização, para quem conhece, tem a superclasse. O ID, que nesse caso teve como para identificar thread, mas não foi necessário. O ID agora vai ser para referenciar um caminho de arquivo para ser impresso lá no buffer de impressão. Saídas no console, tempo que já foi explicado. A função
run, né, no caso, que é a que é chamada quando você inicia o thread, e o while para verificação e execução, né? Que o while, aqui no caso, eu coloquei envio de arquivo falso para ele só ser executado uma vez. Tá aqui, ó, falso. Depois o falso só executa uma vez, porque ao final de toda essa execução, ele retorna aqui a true. Mas só que eu só quero que ele simplesmente execute uma vez, não fique aguardando. Se fosse um exemplo de um modelo com mais detalhes, eu poderia fazer que ele ficasse aguardando que o arquivo que ele pediu de caminho, o arquivo que ele pediu para ser impresso, retornasse um valor lá na variável alt para indicar ao usuário, né, no alto nível, dizendo que o arquivo já foi impresso com sucesso. Mas não é essa a questão. Aqui ele só vai executar uma vez, vai pedir o arquivo e já mostra. Função principal, em que aqui vai ser criada vai ser criado os threads, né? 5 threads no caso, e vai informar que foi criado na saída do... Aqui, desculpa que eu não estou selecionando, né? Para poder visualizar melhor. Thread. Aqui foi o arquivo true, eu esqueci dessa parte aqui, ele vai mostrar foto para executar apenas uma vez, arquivos de impressão. Esta parte aqui que é relacionada a tempo, né? A relação aqui de tempo. E as saídas nos consoles que são necessárias para a gente, vamos dizer assim, prosseguir, né? Rastrear o que foi que aconteceu lá. Aqui acontece a inicialização de todos os 5 processos, né? Que eu coloquei numa lista. Estão aqui. Aí eu posso simplesmente percorrer essa lista e iniciá-los todos. E isso aqui é identificando se o arquivo que está pedindo para ser executado, ele é um main. Se ele for um main, você executa uma determinada função que aqui, por acaso, eu botei mesmo. Vou fazer a primeira simulação sem utilizar os semáforos. A execução sem utilizar os semáforos, são todos eles começados, para a gente ver aqui os resultados. Aqui, primeira simulação, demonstrando aqui. Beleza, vamos ver o nosso resultado. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui. E, ao final, apenas um processo vai conseguir sucesso na impressão, que é o processo 5, que enviou o arquivo E. Todos os outros são perdidos. Se observa bem, todos os outros são perdidos. Agora, o que foi que aconteceu? Vamos observar aqui. Nós observamos que tudo está sendo criado certinho. Né? Todos foram criados, todos foram inicializados. Agora, cada thread começou a ler o slot livre do meu buffer. Seria este buffer aqui. O meu slot livre, né, do meu buffer seria o 0. Todos eles estão lendo 0. O buffer que está livre é 0. O thread 1 é 0, 2 é 0, 4 é 0, o 5 é 0. E aí eles começam a enviar seus arquivos. Né? O 4 começou a enviar seu arquivo, o arquivo de para impressão, no slot 0. Ele já somou o índice. Somou o índice e disse que o próximo índice livre é 1. Agora vem o thread 3, que enviou o arquivo C para impressão. Mas isso, se você observar bem, o thread 5 do slot 0, ele já tem colocado lá. O arquivo é dele. Eles pegaram todo mundo do 0, como slot livre, trabalhou em cima desse 0, que seria aqui. Cadê o... Aqui, ó. Uma entrada, que é a entrada aqui, que seria esta, que indica a entrada do buffer de impressão. E eles todos colocam aqui em 0.
colocam em 0 a entrada e faz o aqui, ó, entrada em 0 e todos trabalham com a entrada neste buffer de pressão. No caso, todo mundo é 0 e todo mundo está colocando lá o arquivo que tem que ser impresso no slot 0. Aí ele continua seu processamento a partir daí. Aí, o único slot que vai ser utilizado aqui seria só o 0. Esta variável. O único slot usado é o 0. No final, nós temos quantas? Para impressão, uma. Para impressão. Eu coloquei aqui uma, deixa eu ver se ela está aqui, essa funçãozinha de sleep, que eu queria que ele desse uma para. Tem aqui, ó, um handle, que obrigar o processador a precisar de mais de um escalonamento por thread, para poder ter uma parada naquela thread, para outra ser escalonada, outra parada, ou seja, para ter mais de um escalonamento por thread. Se eu retirar, vou comentar aqui o sleep, o que é que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Vamos observar. Toda foi criada, todo mundo vai ser impresso, mesmo sem utilizar semáforo. Interessante, né? Todo mundo está impresso aqui. Sem utilizar o semáforo. Agora, por que, gente? Mas agora, então, para quem vai utilizar semáforo, se temos A, B, C, D, todo mundo aqui, aí, aqui embaixo, todo mundo vai ser impresso. Para que tanto trabalho? Vou tentar de novo. Então, o código está perfeito. Vamos tentar de novo. Foi criado, iniciado, todo mundo pegou, enviou, foi tudo direitinho. Todo mundo vai ter seu arquivo impresso. Que coisa linda. Mas aí que está um porém, se for uma thread de apenas uma execução rápida, ou seja, ele executou todo esse bloco aqui do while, que era necessário, não gosto de usar o touchpad, mas vamos lá. E todo esse bloco do while, ele simplesmente foi executado apenas de uma vez. Foi executado apenas num único escalonamento. No único tempo foi o suficiente. O tempo que foi dado de escalonamento para ele foi suficiente para processar todo esse arquivo aqui, toda essa parte do código. Por isso que ele deu certo. Por isso que eu retirar o comentário do sleeping, ele vai ser obrigado a ser escalonado, o processador vai ser obrigado a escaloná-lo mais de uma vez. É onde que tem o nosso problema. É mais um escalonamento. Isto resolvido com semáforo para todas as threads, esses arquivos todos impressos. Lembrando aqui, deixa eu demonstrar melhor aqui, que eu instanciei aqui um semáforo, o argumento 1, que significa que o semáforo está livre, que não tem ninguém utilizando o semáforo de um determinado recurso compartilhado. E se fosse 0, ele ia iniciar como se estivesse bloqueado. Mas beleza. Aí, no texto de código que trabalha com semáforo, isso aqui. Vamos descomentá-lo aqui para imprimir, para indicar que está utilizando o recurso, que a gente vai analisar lá no log do print. Aí, bora lá. Aqui, vamos lá. Aqui, o que é que acontece? Agora, veja, ainda a minha função de tempo está aqui, né? Minha funçãozinha de tempo aqui para esperar, para ser escalonado mais de uma vez pelo processador, tal, tá aqui. A parte que eu descomentei, ela está aqui, que seria a aquisição do semáforo, indicando para pegar o semáforo. E a parte que ele está liberando um semáforo seria essa. Está liberando um semáforo para outro processo utilizar. Agora, você pode observar aqui, em todas as vezes aqui, no log, que a gente precisou aqui executar, precisou pedir, todos estavam dando este erro, só não dava erro quando o processo era escalonado apenas uma vez. Só que agora ele está sendo escalonado. Poxa, tem algo errado que não deveria no momento. Mas beleza. Vamos voltar aqui. Pronto, vamos aumentar um pouco a tela. Mas está ótimo. Aí lembre-se que
Ele aqui está sendo obrigado a ser escalonado mais de uma vez, ele essa funçãozinha sleep, não é isso? Vamos lá continuar. Bem, já o semáforo foi acionado, vamos dar um play, né? Ok, playzinho. E vamos aguardar um pouquinho, né? Está um pouco lento, esperar um pouco mais rápido. O que é que houve? Começou a rodar agora. E vamos ver o nosso log. E tcharam, todo mundo vai ter seus serviços, né, satisfeitos. Já a ABCD, mesmo ele tendo que ser escalonado mais de uma vez, todo mundo vai ter seus recursos lá direitinho, bonitinho. Vai ter sua impressão certinha. Beleza. Aí vamos analisar um pouquinho aqui o login, vamos dar mais um play aqui. E vamos ver se vai dar todo mundo certo. Aqui, ó, perfeito. Todo mundo vai ser impresso. Agora, beleza, mas só da A, B, C, não tem alguma coisa aí que esteja atrapalhando aí? Não. Aí vamos modificar o código aqui, vamos dar um segundinho a mais para cada um aqui. Esse aqui demora mais um pouquinho, esse aqui demora mais um pouquinho para a gente modificar aqui a ordem da leitura e vamos analisar o log para finalizar o vídeo. Iniciando, taran, pá, 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 todo mundo vai ser impresso, mesmo solicitando muito depois do que de sua criação. D, B, C, E, A. Agora vamos analisar um pouco desse login do que aconteceu. Vou explicar um pouco aqui. As threads que foram criadas, indicando que foi criada, foram todas as 5 inicializadas, né? Indicando aqui que a thread 4 está utilizando um recurso compartilhado e ela pegou o semáforo. A thread 4 enviou no slot 0 o recurso, o arquivo D, caminho do arquivo D. Aí ela enviou para impressão, então lá, no 0D, fez a soma aqui da entrada e digital, o próximo slot livre é 1. E aí que ela liberou o recurso, ela não liberou antes de fazer a soma, simplesmente liberou depois de fazer a soma. Não antes de fazer a soma, liberou depois. Porque a próxima thread que está querendo recurso, ela já vai ler o slot 1. Mesmo independente do momento que ele foi liberado. Acho que foi aqui. Está usando recurso compartilhado, enviou para impressão B, enfim, botou B. Mesma coisa fez. Somou seu índice, o thread 2, indicou que o próximo thread aqui é 2, e assim sucessivamente. O 3 fazendo o mesmo processo. Aqui, ó. Quando libera o recurso, outra thread simplesmente imediatamente pega, e as outras que estão querendo o mesmo recurso ficam aguardando, e assim eles vão repetindo o processo até todo mundo, mesmo dependente da ordem de solicitação, todo mundo ter seu arquivo impresso. Aqui indicando que a thread, né, que mais demorou por 1 segundo e meio, que foi a primeira que foi criada, ela liberou o recurso compartilhado e finalizou o programa. Perfeito. Bom, aqui, requisitos que satisfazem a questão 1 seriam a utilização de 2 variáveis globais, no caso eu estou utilizando essas duas. São 3 globais, mas no meu exemplo aqui eu estou utilizando a variável em e o buffer de impressão, e a criação de 5 threads, todas concorrendo pelos esses mesmos recursos da criação. Perfeito. Finalizar aqui o vídeo. E é isso aí. Valeu!